Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. É algo que o Senhor tem compartilhado comigo durante esse tempo e eu acho que vai ser muito útil para esse tempo. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Vai dizer assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra do Mestre. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Então, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E eu gostaria de focar nessa última parte que Jesus responde. E ele diz assim: apenas uma é necessária. Muitas vezes, irmãos, nós corremos de um lado para o outro. Muitas vezes na nossa vida cotidiana nós temos muitos afazeres, então nós vamos de um lado, vamos para o outro, tentando resolver muitas coisas. Mas tantas e tantas vezes nos esquecemos da coisa essencial na nossa vida, da coisa mais importante na nossa vida. Lucas aqui, ele retrata essa história e ele fala que Jesus, ele estava sentado falando as palavras de vida, as palavras de paz, as palavras de graça e de orientação. Mas Marta estava atarefada em muitas coisas. E hoje, talvez hoje, nós estamos preocupados e inquietos com muitas coisas. Com o que vai ser daqui para frente, como que nós vamos fazer. Mas eu quero trazer essa palavra de paz e de graça para os irmãos. É que, às vezes, o Senhor nos para, às vezes o Senhor nos aquieta, como foi nesse tempo. Hoje, muitos irmãos não estão trabalhando, hoje muitos irmãos estão de quarentena, né? Mas talvez o Senhor tenha preparado esse tempo, irmãos, para nós ajustarmos o foco. Talvez o Senhor tenha parado todas as coisas para a igreja brasileira e a igreja no mundo. Ajuste o foco. O Senhor tenha nos parado para nos mostrar o que é realmente necessário na nossa vida. E eu entendo que uma coisa necessária é estarmos aos pés do Senhor e ouvir a sua voz. É estarmos aos pés do Senhor e entender o que Ele tem para nós durante esse tempo. Davi, semelhantemente a Jesus, ele fala e ele faz uma oração e diz o seguinte, ele fala: uma coisa é necessária. Eu pedi uma coisa ao Senhor e eu buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza, sabe? Para meditar no seu templo. E o que Ele está falando? Ele também está pensando e refletindo sobre uma coisa que era necessária para a vida dele. Ele tinha muitos afazeres, talvez ele tinha muitas preocupações, até mais do que nós. Mas ele entendeu que uma coisa era necessária para ele, que era estar na presença do Senhor, que era entender a vontade do Senhor. Então, irmãos, nesse tempo que nós paramos muitas coisas, eu aconselho os irmãos, eu incentivo os irmãos a levantarem os olhos, olharem para o Senhor e simplesmente ouvir o que Ele tem para falar. Hoje nós ouvimos muitas vozes. Se nós ligarmos a TV, nós vamos ouvir muitas vozes de jornais e tantas notícias. Se nós formos para fora e conversarmos com outras pessoas, não vai ter outro assunto. Praticamente é o mesmo assunto. Mas quando nós voltamos para o Senhor, o que Ele tem a dizer? Então, há uma palavra que é mais importante do que todas. Há um conselho que é maior do que qualquer outro, que é o do Espírito Santo. E Ele quer falar aos nossos corações. Então, irmãos, vamos ajustar o foco, vamos levantar os nossos olhos, assim como o Senhor tem falado comigo. Jonathan, ajuste o foco.
Olhe para mim nesse tempo, ouça o que eu tenho a falar, aproveite esse tempo que você está, com uma grande parte de tempo livre e simplesmente esteja sentado aos meus pés e ouça o que eu tenho a dizer. Então, irmãos, eu aconselho os irmãos, ouçam o Espírito Santo. Ele tem algo a falar ao seu coração e isso queima no meu coração. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, algo que o Senhor colocou no meu coração e que seja bênção para a vida dos irmãos, assim como tem sido na minha, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos e fique com Deus.